Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre agricultura urbana. Eu vou tentar falar um pouco e colocar a agricultura urbana dentro do contexto de dois assuntos que eu considero extremamente importantes no momento que a gente está vivendo: as mudanças climáticas e, especialmente no Brasil, a questão da fome. Eu sou Thaís, sou professora da Faculdade de Medicina, trabalho no grupo de estudos de agricultura urbana da USP, e a gente também tem uma horta, fazem 10 anos na Faculdade de Medicina, que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Vou começar a compartilhar minha tela. Então, eu acho que a gente tem que colocar o tema das mudanças climáticas em tudo que a gente faz atualmente. Esse assunto tem que estar no cabeçalho de todas as nossas ações, inclusive da agricultura urbana. Então, não preciso repetir para vocês, todo mundo tem acompanhado os últimos relatórios do IPCC, mostrando então, né, a situação dramática que a gente já está vivendo e que vai tender a piorar nos próximos anos, caso a gente não faça nada. Enchentes, deslizamentos de terra, tempestades, ondas de calor e secas, que a gente tem vivido isso tanto em São Paulo, no Rio, nas principais capitais, do Brasil. O número de pessoas afetadas por esses desastres tem aumentado exponencialmente, né? Então, a gente vê nesse gráfico o número de pessoas afetadas pelos desastres naturais, e a gente vê também que o número de eventos catastróficos tem aumentado significativamente, tanto os efeitos climatológicos quanto os efeitos hidrológicos, todos têm aumentado bastante. Nas cidades, isso daí tende a se acentuar, né, esses efeitos das mudanças climáticas vão ser piores, pelo chamado efeito ilha urbana de calor. Então, nas cidades, a gente tem menor absorção de água pelo solo, pela cidade impermeável, predispondo às enchentes, então, né? A gente tem menos plantas, então a sensação de evapotranspiração é menor, piorando o calor, né, que faz aumentar, né, a temperatura, e a absorção e a retenção de calor pelo cimento é muito maior. Então, isso leva a que nós temos cidades que podem ser 3 a 10%, 10 graus mais quentes do que uma contrapartida rural. Todos conhecem, né, então, esse gráfico do IPCC, mostrando, né, o quanto que a gente tem já aumentado de temperatura, né, atualmente a gente está em uma temperatura de 1,1 grau na superfície terrestre, lutando para não chegar nos 2 graus, né, para cumprir o Acordo de Paris, né, a gente não sabe se vai conseguir cumprir, e a agricultura, por que eu estou falando isso? Porque a agricultura é uma parte importante da emissão total de gases de efeito estufa na atmosfera. Calcula-se que no mundo ela seja responsável por 23% do total de emissões, o que é muito pior no Brasil, onde ela chega a ser 70% responsável pelas emissões, se a gente levar em conta a agropecuária, né? Emissão de CO2, emissão de metano, emissão de NO2, que a agricultura pode emitir, de 3 gases importantes do efeito estufa. Numa cidade, né, de região urbana, a gente tem o transporte, por exemplo, em São Paulo, como principal fonte de emissão de gás de efeito estufa, também com resíduos, né, tendo uma parcela importante. A gente acha que a agricultura urbana pode ajudar a diminuir, a mitigar essa emissão dessas duas, desses gases que provenientes dessas duas fontes, tanto pela produção local de alimentos, quanto, por exemplo, pelo uso da compostagem, que pode diminuir a emissão de metano. A agricultura, ela tem sido feita do jeito que ela tem sido uma fonte de emissões. Então, sabemos que a gente, né, desde a Revolução Verde, a gente tem conseguido produzir mais óleos vegetais, carne, a gente tem aumentado o suprimento de calorias alimentícias, com consequências até que não são tão boas como o número absurdo de obesos e sobrepeso que temos agora, mas a agricultura consome 70% da água doce do mundo. A gente tem um desperdício enorme, né? Desde a produção até o prato, se lembrando que 30% de toda a comida produzida é perdida. No Brasil, isso é um número que chega a 40%, 50%.
E essa agricultura está levando à degradação de 1/4 da superfície terrestre, né, que vai piorar. Então, quando a gente tiver mudança climática no topo, vai estar mais quente, o que já está sendo um deserto vai virar um deserto cada vez maior. Então, por exemplo, o último relatório diz que o Nordeste vai virar um deserto, que a região central vai virar um deserto. Isso tem consequências que a gente nem consegue imaginar, por exemplo, para fome, migração e doenças. Este gráfico do IPCC de 2019 mostra, então, como a terra, apesar de, por exemplo, de ter aumentado a produção de cereais, como a liberação de uso de nitrogênio no solo aumentou de uma maneira absurda, né, 800%. Isso tem consequências nefastas para a poluição de águas, rios, etc., e liberação de NO2. Mas a agricultura, né, o lado bom agora, que se a gente começar a pensar ela de outro jeito, ela pode ser mitigação. Então, o manejo sustentável da terra, né, que a gente possa reverter a degradação e manter a produção de alimentos na forma de agroflorestas, agroecologia, grãos perenes, fazer uma pecuária mais sustentável, reduzir o deflorestamento para plantar, né, pensar em outro sistema alimentar, né, que a gente possa diminuir perdas e desperdícios e aumentar a dieta à base de plantas, podem ser ações mitigadoras e que são realmente, nesse último relatório do IPCC, elas estão como realmente ações mitigadoras para a gente combater mudanças climáticas. Nas cidades, elas têm a agricultura urbana, pode ser muito importante para remeter. Então, assim, a gente pode aumentar áreas verdes, né, para diminuir ilhas de calor. A gente pode ter uma alimentação local, gerando menos transporte. A gente pode criar mais empregos verdes, diminuir as de calor, usar a água de chuva, a água de reuso, se a gente souber fazer isso, né, liberando água fresca para o consumo, que vai ser um bem escasso. E existem até lugares que falam assim, não, vamos fazer hortas em lugares que poderiam ser enchentes, né, que estão impermeáveis, vamos permeabilizar, vamos construir essa horta do jeito que a gente capta essa água de uma maneira mais inteligente. Né? Então, são inúmeros efeitos, aqui alguns efeitos benéficos da agricultura urbana, né, desde reduzir os quilômetros de, né, as food miles, né, que são as milhas para conseguir o alimento fresco, os desertos alimentares, diminuir as ilhas de calor, melhorar a dieta, melhorar a segurança alimentar, ajudar a reduzir a vulnerabilidade das populações mais pobres, enfim, o uso de composto é importantíssimo para reduzir o lixo orgânico, né, o resíduo orgânico das cidades, etc, etc, etc. São muitos efeitos benéficos que ela pode ter, além de, né, os efeitos ambientais que eu falei, além dos efeitos culturais que a agricultura urbana tem, desde o turismo, experiências espirituais que você pode ter dentro de uma horta, você ter uma apreciação estética, né, uma inspiração estética dentro de um lugar verde, você ter um lugar de aprendizado para crianças, né, muitas dessas hortas são bem importantes. Turismo, né, tem hortas em São Paulo, a Horta das Corujas é um lugar de turismo, em Berlim tem aquele Prinzessin Garten, que todo mundo vai visitar, e até ser usada como um local para restauração da saúde mental e física, por exemplo, a idosos que podem fazer atividades leves, tomar sol, etc, etc. Ela serve como segurança alimentar, né? Então, como é que é isso, né? Esse é um estudo positivo, né? Depois eu vou mostrar outro, mostrando que nos países de baixa renda, baixa e média renda, como esses daqui do gráfico, se você dividir essa população ele dividiu nessa população nas 5 partes de acordo com a sua renda, e ele mostra que quanto mais desprovida essa população, maior é a capacidade de a agricultura urbana servir como fonte de segurança alimentar. E o que é a definição de agricultura urbana? É aquela que se pratica na localização e no interior e nos arredores da cidade e tem uma conexão íntima com o ecossistema urbano. Em São Paulo, existem várias tipologias de agricultura urbana que tornam o seu difícil mapeamento e quantificação. Né? Então, essa cidade de São Paulo, né, o cachorro, né, a chamada cara do cachorro, que todo mundo conhece. Aqui é o nosso centro expandido que se fala, e aqui nós temos
as principais zonas que se praticam agricultura urbana em São Paulo são a Serra da Cantareira, Serra da Cantareira, aqui na Zona Norte, a região de Parelheiros, que hoje em dia é considerada uma área rural, né, no novo plano diretor, e temos polos de agricultura urbana na Zona Leste de São Paulo, que são uma agricultura urbana feita realmente dentro da malha urbana de uma maneira bem interessante, como eu vou mostrar. Os tipos que a gente tem, então, são vários, né? As chamadas tipologias, desde o quintal produtivo, que tem um papel importante até para autoconsumo no momento de segurança alimentar, loteamentos, aquela agricultura que a gente fala de guerrilha ou de ativismo, onde você ocupa espaços públicos e mostra que é possível plantar dentro de alimentos, hortas comunitárias em espaços públicos, né, que foram feitas algumas na cidade de São Paulo, tem um papel educacional importante, as hortas institucionais, né, que é onde você faz dentro de centros de saúde, hospitais, faculdades, né, para mostrar, ter um papel de educação, reabilitação, etc. A horta urbana, feita como fonte de renda e trabalho, uma agricultura maior, feita familiarmente, ou até um empreendimento agrícola. Então, todos esses tipos coexistem nas cidades. A gente sabe, por exemplo, aqui, ó, que isso tem aumentado, né? Na maioria das vezes, o que é feito. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, os dados mostram de 2017 que foram produzidos 293 toneladas de bananas, 17 toneladas de cana-de-açúcar, 8 toneladas de feijão, e aí por aí vai. Isso, na maior parte das vezes, tem tido tem subido dentro da cidade de São Paulo, que eu considero muito bom. O último levantamento, então, é o levantamento da plataforma Sampa Mais Rural, onde eles mapearam 561 unidades de produção agropecuária, né? 9 aldeias, né? É legal esse mapa, porque ele mostra desde onde tem a produção até em as diversas tipologias, né, horta urbana, horta equipamento público, e mostra, por exemplo, onde se vende isso, onde estão as feiras. Então, é bem legal, sugiro todos darem uma olhada nesse mapa, que ele é bem interativo, para entender, assim, onde que tem a produção orgânica em São Paulo, quem está vendendo, quem está comprando, é bem interessante. É um projeto da prefeitura que foi financiado pela Fundação Bloomberg. Essa é um tipo, né, uma tipologia de agricultura urbana que eu considero bem interessante na cidade de São Paulo, que é principalmente feita na Zona Leste, que é debaixo de linhões. Então, está bem dentro da malha urbana, são áreas ociosas, e que são fornecidas na forma de comodato. Em geral, são pessoas de mais idade, vindas, migrantes do Nordeste, que tinham trabalhado como agricultores e que retomam essa atividade como fonte de renda. Essa agricultura, ela ajuda o fornecimento numa região de São Paulo bastante desprovida de alimentos frescos e de preço acessível. Essa já é a Horta da Saúde, é uma horta comunitária num bairro do Centro Expandido, que era antes um terreno viciado, num ponto viciado de resíduos, de lixo, e que hoje virou uma horta linda, que recebe muita gente no domingo, que as crianças vão visitar e que a comunidade se apoderou, né? E se empoderou também deste local. Então, hoje, muitas das lideranças dessa horta estão nos conselhos participativos, estão atuando num âmbito maior dentro do território. Então, é muito legal ver como essas hortas fomentam essas atividades dentro da cidade. Na Faculdade de Medicina, nós temos uma horta, que é a chamada Horta da Faculdade de Medicina, da USP, onde a gente está há 10 anos, ela está na plataforma Sampa Mais Rural, se alguém quiser olhar, né? Onde a gente... deixa eu passar isso aqui é a nossa horta, onde a gente é do concreto, então a gente mostra que é possível produzir alimento dentro em regiões com qualquer lugar da cidade, né? A gente tem uma produção bem bacana lá dentro. Isso aqui é uma horta, quando a gente uma vez resolveu plantar alface, né, dentro da horta, né, consegue fazer ter bastante alimento, e a gente também tem preza a biodiversidade dentro dessa horta, então a gente tem muitas as chamadas PANC, né, as plantas alimentícias não convencionais, que representam a nossa biodiversidade alimentar tão esquecida pelos supermercados. Então,
Aqui temos a beldroega, que é uma delícia, o almeirão roxo, o espinafre africano, são todas plantas que a gente pode se alimentar e que foram esquecidas pela indústria alimentícia. Flores comestíveis e medicinais, como a calêndula, né? Então atualmente a gente seca os temperos, as ervas, a gente faz chás que a gente doa ou vende nas nossas feiras, que são um grande sucesso. Né? Tá aqui mais punks, nós temos a bertalha, a malva, o jambu, a capuchinha, né? Mostrando que você tem coisas do Brasil inteiro e do mundo inteiro aqui dentro da horta. Né? Aqui é o chamado espinafre amazônico, que pouca gente conhece no Brasil, que é o nosso espinafre nativo, espinafre que chama orelhinha de macaco, que é um espinafre que, por incrível que pareça, na Austrália e na Nova Zelândia todo mundo conhece e aqui não conhece. Então, a gente tem muito a aprender sobre a nossa biodiversidade alimentar. O almeirão roxo, que dá uma salada espetacular, o refogado, e ele nasce, como vocês estão vendo, ele nasce de maneira espontânea na nossa horta, sendo uma grande fonte de alimentos. Durante a pandemia, até agora, a gente tem feito doações semanais para 2 instituições com os produtos dessa horta, e tem sido uma grande alegria para a gente poder ajudar essas instituições que fornecem marmita para moradores de rua. Nós conseguimos, faz um ano, um terreno, uma outra instituição pertencente à Faculdade de Medicina, onde a gente tem espaço para plantar na terra, e atualmente a gente tem servido temperos para 3 hospitais dentro da instituição, que vem semanalmente coletar temperos para servir para os nossos pacientes. Né, a horta tem sido fonte também de várias atividades educativas. Aqui são as merendeiras que vieram aprender como utilizar os punks na merenda escolar. E a gente tem tentado, né, dentro das nossas, mudar a alimentação das pessoas, fazendo as pessoas perceberem que é possível se alimentar sem refrigerante, sem comidas industrializadas, tentar diminuir o uso de descartáveis. Então, em todas as nossas ocasiões, a gente tem tentado fazer isso. A gente expandiu isso para um curso de medicina culinária, que é um curso onde a gente acredita para chegar nos alunos, onde a gente acha que o aluno que sabe cozinhar, que entende o alimento, ele vai ser um médico melhor, ele vai ser um médico melhor transmissor de noções de alimentação saudável, e fazem 4 anos já que a gente dá esse curso, e tem sido bem legal, os alunos têm gostado bastante. Mas será que realmente a agricultura urbana conseguiria suprir as cidades de legumes e verduras? Esse estudo ele é um pouco menos otimista do que aquele que eu mostrei lá no começo da aula. Aqui ele faz para cada cidade ele faz cenários de onde você consegue ter uma boa produção, cenários onde você consegue ter uma produção média, e um cenário onde você consegue ter uma produção pior, para 300 gramas de verduras por dia, e ele faz essa simulação em vários países. E ele não é muito otimista, porque ele diz aqui no cenário meio termo aqui, né? Ele diz assim: quanto mais pobre o país, mais a área que essa agricultura urbana teria que ocupar. Então, ele chega dizendo, por exemplo, aqui que em Bangladesh teria que ocupar 180% da área urbana para fornecer 300 gramas de legumes e verduras por dia para aquela população. Em São Paulo, se tentou fazer isso, se tentou fazer uma modelagem, e foram feitos alguns estudos, foi feito um estudo pelo Instituto Escolhas, que mostra que, se a gente pegasse 200 hectares de terra em São Paulo, que corresponde a terrenos vagos num distrito de São Paulo, na Zona Leste, a gente conseguiria abastecer com legumes e verduras 80 mil pessoas e gerar 1.000 empregos. Já, se a gente fosse para a região metropolitana e pegasse todas as áreas de pastagem e transformasse em áreas agricultáveis, sem invadir áreas de reserva, a gente conseguiria alimentar 20 milhões de pessoas e gerar 180 mil empregos. Então, assim, esse estudo dá um pouco de esperança para o potencial de agricultura urbana que a gente tem na cidade. Existem políticas públicas para isso, infelizmente, ainda muitas delas não implementadas, como é comum no nosso país, né? Então, a gente vê que tem um programa de agricultura urbana desde 2010, que, por exemplo, teria que ter feito o cadastramento de todas as áreas públicas e privadas que poderiam implementar no programa, ou
que poderia oferecer redução do IPTU. Infelizmente, nada disso saiu do papel, e a gente hoje, numa situação de insegurança alimentar grave, preços, alimentos batendo no teto, preço, a gente não tem esse banco. Então, mostrando quando a falta que a aplicação de uma política pública pode fazer para a gente. Por outro lado, a sociedade civil tem atuado de uma maneira muito bacana, eu acho, em São Paulo, onde a gente tem visto que diversas ONGs, diversos grupos têm tentado comprar alimentos agroecológicos, comprar alimentos feitos da agricultura familiar, seja na região urbana, periurbana, mais longínqua, e conseguir e doar isso para pessoas em necessidade. Então, isso tem ajudado, né, o agricultor familiar, o agricultor que está em transição agroecológica, a ficar nesse momento difícil, né, a dar uma ajuda e, por outro, também ajudar quem está necessitando, né? Então, existem vários grupos que têm feito isso de uma maneira, assim, que eu considero muito, assim, exemplar. E por aqui eu termino. Gostaria muito de ver São Paulo como era em 1936, né? Uma cidade cheia de hortas, cheia de verde, muito linda. E desejar também a abundância e fartura para todos, né? Eu acho que a agricultura urbana, a terra, quando ela é tratada carinhosamente, ela volta com muita abundância, com muita fartura, e acho que é isso que a gente tem que voltar para ter alimentação para todo mundo. Muito obrigada, e eu vou parar de compartilhar e vou voltar aqui a nossa reunião. Então, com isso, eu desejo a vocês um bom evento. Eu deixei no começo da aula o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, é temauad@usp.br, e aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigada.